Boa noite. Hoje temos o grato prazer de falar com o grande maestro Samuel Santos, músico, formador e também proprietário de uma escola de música que é sucesso aqui no norte do país. Então, inicio dando boa noite ao grande Samuel. Boa noite. Seja muito bem-vindo. Obrigado. Olha, então vamos lá, para que as pessoas saibam como é, quem é inicialmente, quem é o Samuel, em que contexto o Samuel se enquadra como músico. Olha, essencialmente sou músico, não é? Quer dizer, preparei-me desde sempre para essa vida e tive a sorte de poder ter feito um percurso bastante rico em contactos, rico em formação, que acabam por, num país, apesar de um país com as suas dificuldades, acabam por me proporcionar a hipótese de poder trabalhar na área da música enquanto maestro. Essencialmente, acabo por ser professor, não é? Portanto, instrumentista em termos individuais, concertista, integrando várias formações. Entretanto, a minha formação como educador, como professor de música, dá um mote para o arranque de uma nova experiência enquanto regente. E depois, muito cedo, começo a dirigir coros de pequenos grupos orquestrais, no norte do país, na Galiza, e as coisas começam a proporcionar-se, digamos. E é desta forma que hoje dedico-me também ao estudo, portanto, também com trabalhos de investigação, enfim, tenho uma vida muito diversificada na área da música e o que é E para quem não conhece, o Samuel é português, é do norte, nasceu onde, tem alguma influência de um outro país? Sim, eu nasci em Moçambique, com uma passagem pelo Zimbábue, vivi em Lisboa, no Barreiro. Por formação do meu pai, que teve que fazer o seu ensino superior na Alta Saboia, vou viver precisamente na fronteira entre a Suíça e a França, vou beber muita informação, acabo por ir parar ao Alto Alentejo, vivo também nos Açores, passo pelos conservatórios de Porto Alegre, Ponta Delgada, e depois acabo aqui em Braga, a Gulbenkian, onde depois acabo por percorrer um pouco este norte. Fixo no norte, e sou do norte, acabo por ser do norte. Encontro uma menina por quem me apaixono e fico pelo norte. Se ela é do norte, eu sou do norte, porque... É um bom motivo. É um bom motivo. E qual o instrumento primeiro, assim, o instrumento que domina mais, o instrumento que se identifica? Olha, até aos 17 anos foi a flauta transversal, era o meu principal instrumento. Estas viagens, esta vida sempre por outras localidades proporciona-me outras aprendizagens, por vários instrumentos, não é muito comum um multi-instrumentista, mas é o que eu sou e tento levá-lo a um nível superior, portanto, em termos de interpretação. Mas o meu instrumento, a partir dos 17 anos, torna-se a voz, e começo a trabalhar a minha voz, faço o curso de canto e começo a responder a convites, tanto aqui como fora no estrangeiro também. E dentro da área do canto, essencialmente canto lírico ou canta outras vertentes, outras afluências? Fiz umas incursões no canto jazz, em termos vocal. As minhas incursões no jazz foi mais com a flauta ou com o saxofone, não tanto vocal, mas essencialmente lírico, sim, essencialmente lírico. E dessas formações que teve, existiu edições, gravações, CDs, algum registro desse trabalho ou de algum trabalho seu? Sim, tenho, não enquanto cantor singular, portanto, mas integrado noutros projetos. Eu tenho a possibilidade de ter feito já 7 produções, portanto, com vendas nacionais, portanto, com várias instituições, corais, orfeões, sobretudo música coral, música infantil, onde também eu intervenho nos concertos de música e nas gravações de música coral, enquanto cantor também, dou o meu cunho, dou o meu apoio enquanto cantor lírico também. Nós fizemos aqui fomos agraciados com a apresentação da escola, né, que está espetacular. E agora também reparamos que tem aqui uma vertente artística, que não somente a musical, mas existe aqui artes plásticas, existe uma relação do Samuel com outra arte para além da música, não é? Muito cedo, quando os meus pais pensaram na música, pensaram imediatamente aconselho da escola, nas artes, e eu comecei aprendendo a trabalhar fuzinhos, pastel e entre outras
formas de arte. Isso é uma parte, as artes plásticas tiveram que ficar para trás, não é? Foi-me posto um ultimato, ou música ou artes plásticas, eu tive que optar. O que é certo é que acabo por nunca mais deixar as artes plásticas definitivamente. E então em secreto, praticamente na minha garagem, num ateliê formado, acabo por desenvolver o que já caminha para um terceiro grande exposição que irei fazer este ano, se correr bem ainda, na cidade da Maia. No próximo ano, a convite da Câmara Municipal. No próximo ano, uma exposição na cidade de Espinho, também a convite da Câmara. E pronto, e acabo por me expandir. Não sou um pintor profissional, pinto por prazer. Mas percebe-se aqui nas salas todas uma caracterização musical, não é? Feito pela sua mão. Sim, dedico-me. E está mesmo espetacular. Aqui está muito. Até convido aos nossos ouvintes, né, os telespectadores aqui da Música e Músicos, que rodem essa matéria até embaixo, que tem fotografias também que recolhemos tanto do espaço quanto foram feitas pela nossa equipe de jornalismo, né, a relatar em forma fotográfica e iconograficamente as imagens das pinturas feitas pelo nosso maestro. Então, abre uma escola de música, mas o músico em si, para iniciar a tocar um instrumento, o que é preciso, como é que se identifica um músico que tem jeito para tocar um instrumento? E depois que tem jeito para tocar um instrumento, qual o instrumento especificamente, não é? Pois. Porque nós vimos às vezes os pais têm um piano em casa, aí optam para que os filhos toquem o piano, porque tem um piano, mas o filho pode gostar de guitarra, pode gostar de flauta, pode gostar de saxofone. Como é o início da carreira de um músico? Pois, aí está. Até algum tempo atrás, normalmente os pais projetavam-se nos filhos e tínhamos uma escolha quase imposta por parte dos pais. No nosso país, infelizmente, quando vamos a uma escola provavelmente de caráter mais oficial, é-nos imposto um instrumento musical. É o que está, é o que há vaga e terá que ser. Na realidade, os estudos apontam para uma informação totalmente nova e riquíssima. Estamos perante a escolha do indivíduo. Se for, no fundo, uma criança a escolher o seu próprio instrumento, a criança irá mais rapidamente estudar o seu instrumento, vai se dedicar mais tempo, porque foi uma escolha feita por ela. Essa escolha é uma escolha que é feita encaminhada, não é feita ad hoc, sem pensar. Ao chegar, por exemplo, aqui à escola, no caso das crianças, é feito um acompanhamento muito minucioso, chega a durar 1, 2, 3 meses, em que a criança percorre vários instrumentos, há um diálogo entre os pais, os professores, dos vários instrumentos pela qual a criança passou e eu próprio. E havendo dúvidas, ainda temos o psicólogo da escola, recorremos ao Dr. Alexandre Ariosa para nos dar um apoio nas últimas questões, nas últimas dúvidas. A criança faz um desenho e salienta-se o instrumento que quer, muitas vezes contra a vontade dos pais, é a sua vontade, e aí começa a nascer. Mas, já agora se me permite, nos adultos, é mais fácil, porque o adulto escolhe, tem possibilidades financeiras para adquirir. Quando chega, já tem o seu instrumento comprado normalmente. Ou seja, o adulto tem direito a uma escolha, porque está num patamar de desenvolvimento mais adiantado. E a criança? Sim. É uma boa pergunta. A influência do instrumento que um pai tenha em casa, na opção da criança, até ela não optaria, mas começou a conviver com frequência com aquele acordeon, ouviu, gostou, nem sabe que poderia ter jeito para outro, mas aproximou-se assim, né? E essa afinidade desse instrumento fica sempre ou ele opta por outro? Olha, temos tido crianças que têm pianos em casa e vão buscar outros instrumentos completamente diferentes. Bateria. Por exemplo, temos pais que gostavam que os filhos tocassem violino e que estudassem violino, que é o meu caso, e a minha filha prefere passar tempo a estudar bateria, portanto identifica-se e toca. Na realidade, muitas coisas podem acontecer. Agora, não esqueçamos, nós vivemos num paradigma ainda fechado no que diz respeito ao instrumento. Nós podemos todos ser multi-instrumentistas. E isso é algo que até há pouco tempo atrás não se pensava. Se algum músico tocasse mais do que um instrumento, até entre os músicos era visto um pouco de forma estranha. Ninguém pode tocar... É curioso, ele não consegue desenvolver isso mesmo, ninguém pode tocar muitas coisas bem. Errado. Errado. Portanto, esse conceito é ultrapassado, estamos no século XXI. E a formação das crianças, a relação da música com as crianças na escola. Aqui em Portugal nós temos esse dilema, não é? Que a formação musical abandona cedo. Nós conhecemos
os AEX, as ATLs, as coisas, as opções. Mas, academicamente, ou da formação de base, né, que se fosse curricular, o ensino da música não seria pertinente, não seria uma coisa de mais-valia para a formação do caráter do aluno? Há estados nos Estados Unidos que levam o ensino da música até à faculdade. Imagino que um jovem vai tirar a medicina e eles têm cadeiras de música até ao fim das cadeiras de medicina também, a acompanhar a medicina. Será que faz sentido? Ao nosso pensamento não, mas faz todo sentido. Em Portugal, infelizmente, por questões económicas, por questões políticas, para tudo muito cedo em termos musicais. E são as artes que vão proporcionar aquela rede mental, aquela abertura de espírito para entendermos a linguagem, o léxico de uma língua inglesa ou português. São as artes que vão proporcionar o pensamento abstrato, que também é necessário no estudo e na aprendizagem das matemáticas. E temos tanta dificuldade porque, para já, o ensino público é incipiente e fraco. As novas gerações que vinham com capacidades estão, neste momento, a regressar a um estado zero e ao desemprego. Ou seja, esta gente qualificada, neste momento, está em stand-by. E chegando ao 5º ano, 6º ano, terminou, e raros são os agrupamentos, por exemplo, no caso das escolas do 3º ciclo, que tiveram a coragem de avançar com a educação musical até ao 9º ano. Mas mesmo assim questionável vê-se o ensino da flauta de Biesel como se fosse um estereótipo, um paradigma nacional. Porquê? Somos um país de cordofones, por exemplo. Por que não cordas? Também. Somos um país de percussão também, tradicional. Por que não? Porquê a flauta? Ver adolescentes com 13, 14 anos, ainda no 9º ano, a tocar flauta. Essa influência é muito antiga. Há coisas que são difíceis de mudar. De qualquer das formas, a vantagem é de quem tem a possibilidade de procurar um ensino paralelo. E o Samuel é compositor também. Tem temas originais? Sim, tem que ter temas originais. Tenho feito hinos para várias instituições, freguesias, localidades, e tenho composto para os meus projetos, meus CDs, portanto, para música instrumental e música coral. Para quem dirige, no caso do meu trabalho enquanto regente, tenho que ter as destrezas suficientes para compor, para arranjar. E uma pergunta que é incontornável. Digamos, o Samuel compõe uma música, passa aqui para o seu grupo coral, ou para o grupo da igreja, onde vai executar o tema, né? Sabe que é seu. Na hora daquela execução ao público, a emoção não é maior por ser um tema seu a ser aplaudido? Sim, acabamos por nos tornar frios, não é? Quer dizer, nós acabamos por sentir emoção com tudo, com uma peça de Haydn, Mozart ou Beethoven, ou uma peça nossa também. Uma peça nossa, sem dúvida, tem um cunho muito pessoal. Seremos capazes de ir mais longe na questão da interpretação. Em termos emocionais, acabamos por levar as coisas, penso eu, artisticamente dentro do mesmo nível. Mas não há dúvida, é uma realização pessoal. Pois é, isso. E para terminar, uma pergunta muito importante. Eu quero conhecer a característica mais forte do maestro e do músico. Como se definiria, assim, na generalidade, na opinião dos músicos que lhe conhecem? Qual é a sua característica enquanto músico? É uma pergunta difícil. As características do multifacetado, talvez, não sei. Amigo. Comunicativo, talvez. Uma pessoa, eu gosto de falar, eu gosto de comunicar, gosto de ensinar, portanto, sobretudo no relacionamento entre seres humanos, entre pessoas. Acho que esta é a minha maior característica, aquela que eu mais aprecio, a que eu mais desenvolvo, que é tentar moderar, melhorar os meus relacionamentos no meu dia-a-dia, enquanto homem, enquanto pai, enquanto marido, mas enquanto professor, enquanto maestro, enquanto dirigente de projetos, enquanto produtor. Portanto, é fundamental. Eu penso que o segredo passa por aí. E não acha que tem excessiva carga de trabalho e responsabilidades em simultâneo em cima do Samuel? Eu penso que não saberia viver de outra forma. Eu tenho uma hiperatividade natural desde sempre. De onde vem essa energia? Olha, provavelmente uma alimentação semi-vegetariana, de uma educação cristã, de uma família estável, provavelmente, de rodeado de muitos amigos. Isso ajuda imenso também. Sinergias, não é? Sinergias. E é uma característica minha. Eu acabo por não ter, talvez, a necessidade de dormir tanto e procuro ocupar o meu tempo. A vida tem que ser vivida. Não há nada que o diga contra, bem pelo contrário. E com alegria e com muita intensidade. E é o que eu faço de manhã, à tarde e à noite. Samuel, muito obrigado. Obrigado. Parabéns obrigado nós. pelo músico, pelo projeto. Obrigado. Muito obrigado. Até a próxima.